Bom dia, começa agora o CMC-TV em Destaque de hoje. Na próxima hora poderá ver aqui um pouco da programação diária da televisão do Correio da Manhã Canadá, disponível no canal 893 da Bell Fibe. Para ver hoje as atualizações sobre a segunda vaga da pandemia do novo coronavírus no Canadá, os impactos nos empregos e a preocupação nos hospitais e lares de idosos, eleições em plena pandemia. Canadianos vão às urnas para escolher novos representantes. As informações sobre a vacinação contra a gripe comum, agora mais do que nunca necessária. E o aniversário do Correio da Manhã Canadá. Este ano também será diferente por causa das restrições da pandemia. Tudo isso e muito mais, logo após o nosso primeiro intervalo. Este segmento é oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também é oferecido pela Lyon Ontario Provincial District Council. I've worked in construction for 40 years. I am and always will be LiUNA. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Não consegue dormir porque sono ou não usa a máquina CPAP porque não pode ou não quer? Por que não experimentar o nosso confortável dispositivo portátil? É uma máquina sem fios ou tubos embaraçosos, garantida para reduzir o ressonar. Ligue para marcar uma consulta para um teste que vai recompensar. Comece a respirar a caminho de uma vida mais longa e saudável. Começamos o programa de hoje com informações da pandemia no Canadá. O mercado de trabalho canadiano tem vindo a recuperar segundo os últimos dados oficiais. Mas um novo estudo mostra um lado cinzento vivido por muitos. O desemprego de longa duração mais do que duplicou. O Canadá tem sido palco de melhorias no mercado de trabalho, segundo dados oficiais e alguns analistas. O Statistics Canada disse recentemente que o país voltou aos valores registados antes da crise pandémica. Em setembro, a economia canadiana criou 378 mil novos postos de trabalho e a taxa de desemprego caiu para os 9%. Também um relatório do TD Banking Group traça um cenário positivo do emprego no Canadá. Segundo a análise, 11 de 15 indústrias canadianas conseguiram aproximar-se em setembro dos níveis de empregabilidade anteriores à pandemia. Em alguns setores, a recuperação dos empregos foi mesmo total. Apesar disso, uma análise mais detalhada dos números revela falhas no combate ao desemprego no Canadá. Um outro relatório, feito pelo CD Howe Institute, concluiu que mais de 1,3 milhões de canadianos estão sem trabalho há mais de 6 meses. Entre março e setembro de 2020, o número de cidadãos desempregados há mais de meio ano aumentou 107%. Um cenário significativamente pior do que o registado na crise de 2008. Nessa altura, o desemprego de longa duração aumentou 37% face ao período pré-recessão. O líder sindical Jerry Dias obteve recentemente uma importante vitória ao salvaguardar milhares de empregos numa parceria para a fabricação de carros elétricos em Oakville.
Dias, que é luso-canadiano, esteve à conversa recentemente com a nossa jornalista Teresa Lencastre. First of all, Mr. Jerry Dias, thank you so much for joining us today. There are many topics we would like to address during this interview, namely the recently announced investment in the production of electric vehicles in Ontario, also a bit of Unifor's history, and of course, as we are a Portuguese-Canadian media outlet, we would also like to talk about your Portuguese origins and connections. But first of all, let's begin by talking about the investment in electric vehicles. So we know that the federal and the Ontario governments announced that they will each spend $295 million to help Ford Canada mass produce electric vehicles in Oakville. So what was Unifor's role in this agreement? Well, we went into contract negotiations with Ford Motor Company, and we selected Ford Motor Company instead of Fiat Chrysler and General Motors, because we thought that Ford Motor Company had the best vision for what it was we were trying to accomplish here in Canada. Prior to the deal that we negotiated with Ford, over $300 billion globally had been announced for electric vehicle production, and not one nickel was in Canada. And we know today that about 3% of the global market is electric vehicles, but we know by 2040, it'll probably be about 50%. And if we were not successful negotiating an investment now, there was a very, very strong probability that we'd be left out for the future. So our role was to negotiate with Ford Motor Company. And then after we negotiated the agreement, we met with the governments and spoke to the governments about how they were going to contribute. Would you say that this investment will somehow have a positive impact on the Portuguese community in Canada? Well, it certainly will, as it relates to, you know, our Portuguese members that work in the assembly plants, but it's not just the assembly plants, it's the auto parts. And if you take a look at many of the, if you look at the contribution that Portuguese Canadians have made, it's not restricted to manufacturing. So there's so many other industries, there's so many other, roles that we have played. So it'll benefit all Canadians, I will argue, regardless of nationality, regardless of origin. Let's talk a bit about immigration for now. Other unions, namely LiUNA, says that Canada should remain open to immigration, but many Canadians, and this was shown in a recent poll, are worried about the immigration level, especially because of the impacts of the pandemic. What's your opinion regarding this matter? Well, first of all, we're all immigrants, except for the Indigenous communities here. So there's always a frustration with me when I hear the anti-immigration comments, because we're a nation that is vast in land, but small in population. So we have to be cognizant that we're living during a pandemic. So we're going to have to do things safely. I think everybody understands that. So it really is about, bringing people into country and making sure that we do it in a very safe way. So nobody's debating that. But we need to be cognizant that as a nation, for us to get to the next level, we need more people here in Canada. And there's only one way of doing it. Like, I can never understand how we would have a temporary foreign worker program. The bottom line, if it's good enough for you to come to Canada, work in Canada, pay taxes in Canada, well, then you should have the right to stay here in Canada. So I feel very strongly about that. I can't understand how we can have a temporary foreign worker program where workers that are coming into Canada, that are working and contributing to society, somehow are governed by different labor standards. Do they not deserve the same health and safety protections as everyone else? Of course they do. So I've asked all of my questions. Mr. Jerry Dias, I don't know if you want to leave a final message to our Portuguese Canadian audience. Well, my final remarks is, like you, I am so proud of my heritage. I'm so glad of the incredible contributions that the Portuguese community has made to Canada. I live in Toronto. The Portuguese community here is vibrant. And
look, we need to be proud of the role we play here in Canada, but we need to be incredibly proud of who we are. And we may have migrated to another country, but we've never, ever forgotten our Portuguese roots. And I would say that that's why we are caring and giving, hardworking, and frankly, we're eager to make a lasting impression. So thank you all for your time. A segunda vaga da pandemia está a preocupar os profissionais da saúde em Ontário. A Associação de Hospitais da província teme a falta de recursos humanos para enfrentar o aumento de casos da doença. O aumento de casos de Covid-19 está a preocupar a Ontario Hospital Association. Num testemunho dado a uma comissão do governo provincial, a entidade avisa que os hospitais e lares de idosos da província estão no limite das suas capacidades e que não vão ser capazes de lidar com o pico de infecções da segunda vaga da pandemia. O problema, segundo a associação, está na escassez de recursos humanos e não na falta de espaços físicos para tratar os doentes. Por causa disso, os hospitais já estão novamente a cancelar cirurgias não urgentes para dar vazão ao aumento de infectados pelo novo coronavírus. O testemunho foi transmitido no dia 5 de outubro ao chamado Long-Term Care COVID-19 Commission, que está incumbido de investigar a propagação do vírus nos lares de idosos de Ontário. A informação, no entanto, só veio a público 2 semanas depois. Enquanto isso, dados divulgados pela imprensa canadiana dão conta de ilegalidades cometidas nos lares de idosos de Ontário. Uma análise das inspeções aos estabelecimentos concluiu que 85% dos lares da província já reincidiram na violação da lei. Entre as infrações reportadas incluem-se, entre outras, abusos aos utentes, falhas no controlo das infecções ou o armazenamento inseguro de medicamentos. Outro motivo de preocupação é o atraso nos testes à Covid-19 em Ontário. Deputados provinciais do NDP apelam ao financiamento de opções de testagem mais rápidas. Há quem espere vários dias ou até semanas pelos resultados do teste à Covid-19 em Ontário. Um problema que esteve em destaque num recente encontro virtual promovido pelo NDP. Os deputados provinciais Faisal Hassan e Tom Rakocevic ouviram residentes descontentes. I still do not have my results. It has been 20 days. I finally, on day 16, decided for myself that I had to go back to work. So I am working, I am taking all the precautions, but I find it very disheartening that I still do not know if in fact I was positive 20 days ago when I was tested. I was sort of in the same boat as Dana in this situation. I had been told that there was an exposure there, and I looked online to other hospitals within the area, and I was told that the wait times were between 2 and 4 hours. So it's very frustrating as a parent because everyone having to be quarantined, not knowing what's going on, my son missing in-class assessments all week as well. It's, again, very frustrating with everything going on, and I can't trust the system anymore. Faisal Hassan, deputado do NDP por York Southwestern, e Tom Rakocevic, deputado do mesmo partido por Humber River Black Creek, apelam neste contexto a opções de testagem mais céleres. Os políticos do NDP querem que o governo de Doug Ford acelere o financiamento de testes rápidos no noroeste de Toronto, onde os casos de Covid-19 são mais altos do que noutras regiões da província. And I think what we need is immediate attention and immediate results that are not being neglected, but addressing this issue. This is very important. It's a public issue. It's the health of the community, and now we are in the middle of also a second wave, and this has to be a priority for this government. So this is an urgent situation. De acordo com o CEO do Ontario Health, os laboratórios provinciais são agora tecnicamente capazes de processar até 50 mil testes à Covid-19 por dia. Matt Anderson nota, contudo, que o principal desafio é transportar as amostras dos centros de testagem até aos laboratórios em tempo útil. Veja logo após mais um intervalo, eleitores canadianos vão às urnas para a escolha de novos representantes. O segmento Saúde e Bem-Estar e os destaques da atualidade internacional. Eu volto já.
35 anos que a Ferma Food Products importa os seus produtos favoritos de Portugal. Com armazéns de distribuição em Toronto e Montreal, já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Ferma e as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal. Tudo o que a sua família gosta. Ferma Foods para si e para a sua família. Disponível no seu supermercado local. O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá. O jornal português de maior circulação no Canadá. Na Lota Seafood encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis. Temos uma grande seleção de peixe fresco, bacalhau, queijos e enchidos. E se não tiver tempo para preparar as suas refeições, nós fazemos isso por si. Visite-nos. Estamos à sua espera na Dundas Street West, no 1455. Está cansado das queixas da sua mulher porque você ressona? Está cansado de estar preso a uma máquina ou apenas sempre exausto? Agora já não precisa de estar preso à máquina toda a noite. Há uma solução confortável que garante resultados. Podemos ajudá-lo a ter uma noite de sono mais tranquila e uma esposa mais feliz. Liga para marcar uma consulta e um teste feito em sua casa. Os últimos dias foram decisivos na política canadiana. Mesmo com as restrições e preocupações da pandemia, milhares de eleitores foram às urnas para escolher novos representantes. John Horgan convocou eleições em plena pandemia e a decisão compensou. O NDP conquistou uma vitória histórica no sábado, dia 24 de outubro, nas eleições provinciais de British Columbia. O Premier fica assim mais 4 anos no cargo e desta vez com um governo maioritário. De 41 assentos no Parlamento Provincial, o NDP passa a ter 55, segundo os resultados preliminares, em contraste com os 29 lugares ocupados pelos liberais e o Green Party. A formação final do Parlamento Provincial só será conhecida a partir de 6 de novembro, porque é preciso ainda contabilizar 1/3 dos votos. Trata-se da maior vitória da história do partido em BC. Ao conquistar 45% do voto popular, o NDP assegurou a maioria no Parlamento Provincial pela primeira vez em 20 anos. A vitória foi aplaudida pelo Primeiro-Ministro. Em comunicado, Justin Trudeau expressou a vontade de manter a forte parceria com o Executivo local. Depois das eleições em British Columbia, que deram ao NDP de John Horgan a maioria muito aguardada, foi a vez de Saskatchewan escolher o seu executivo provincial. A ida às urnas decorreu na segunda-feira, dia 26 de outubro, e culminou na vitória do partido de Saskatchewan, que assim conquista o governo maioritário pela 4ª vez consecutiva. Scott Moe mantém-se no cargo durante mais 4 anos. De acordo com os resultados preliminares, o seu partido conquistou 46 dos 61 lugares do Parlamento Provincial. Também em Ontário, especificamente em Toronto, os canadianos foram às urnas no dia 26 de outubro. Neste caso, as eleições serviram para substituir 2 deputados liberais da Câmara dos Comuns que se demitiram recentemente. Os eleitores de Toronto Centre e York Centre escolheram novamente liberais para os representarem no Parlamento canadiano. Um sinal de apoio ao partido de Justin Trudeau, nesta que foi a primeira votação federal desde o início da pandemia. Marcy Yen ocupa agora o lugar do ex-ministro das Finanças, Bill Morneau, em representação de Toronto Centre. Já York Centre passa a ser representado por Yara Sachs, no lugar de Michael Lewitt, na Câmara dos Comuns. O partido de Justin Trudeau lidera as atuais intenções de voto dos canadianos, mas com uma pequena vantagem sobre o partido de Erin O'Toole.
Um novo inquérito da Ipsos revela que 38% dos eleitores apoiam os liberais e 32% os conservadores. Daryl Bricker, chefe de relações públicas da Ipsos, confirma que os dados são favoráveis a Justin Trudeau. Ainda assim, considera que ainda não há apoio suficiente para a formação de um governo liberal maioritário. Segundo a sondagem, o NDP registra por sua vez 17% das intenções de voto e o Green Party 7%. No Quebec, o Bloco Québécois registra 26% do apoio dos eleitores. O inquérito foi feito no contexto da segunda vaga da pandemia no Canadá. Além disso, surge na sequência de uma semana conturbada para o governo liberal, que sobreviveu a um voto de confiança, mas perdeu na votação de outra moção do Partido Conservador. Vamos aos destaques recentes da atualidade mundial. Pode ver diariamente nos nossos telejornais tudo o que se passa também noutros países. A vacina experimental britânica que está a ser desenvolvida produz uma resposta imunitária forte nos mais velhos. Esta é uma das 10 vacinas em fase 3 de desenvolvimento, um dos últimos passos antes da produção em massa e que inclui ensaios com dezenas de milhares de pessoas. A vacina é produzida pela farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca e pela Universidade Inglesa de Oxford. Os últimos resultados conhecidos mostram que a empresa considera ser uma resposta imunológica robusta em pessoas entre os 18 e os 55 anos. A garantia foi dada por 2 investigadores anónimos ao jornal americano Financial Times. As autoridades norte-americanas cancelaram o ensaio clínico de um tratamento experimental contra a Covid-19 por não ser eficaz. O tratamento em questão é do grupo farmacêutico Eli Lilly. O tratamento experimental com anticorpos estava a ser administrado em doentes hospitalizados com Covid-19, mas não revelou eficácia na recuperação dos pacientes internados. Há cerca de 2 semanas o ensaio já tinha sido interrompido por uma possível questão de segurança. Este é um tratamento semelhante ao que o presidente norte-americano recebeu pouco depois de ter manifestado sintomas da Covid-19. Numa altura em que a Europa assiste a um aumento exponencial de infecções por Covid-19, os hospitais começam a ficar mais uma vez lotados. Na Bélgica, que é o país europeu com o maior número de casos de infecção por cada 100 mil habitantes, os hospitais estão à beira do colapso. No Reino Unido, um estudo do Imperial College revelou que os anticorpos contra a Covid-19 diminuíram durante o verão na população britânica, o que poderá indicar que a proteção após uma infecção poderá não ser duradoura. Na Alemanha, deverão ser decretadas novas medidas para fazer face ao recente aumento de infecções. Bares, cinemas e ginásios deverão encerrar, já as escolas devem poder ficar abertas. Os restaurantes poderão servir refeições em takeaway. De acordo com uma carta enviada pela Secretaria de Estado às embaixadas, a que a Agência Católica de Notícias teve acesso, o Papa Francisco celebrará as missas da época do Natal de forma privada, sem a presença de fiéis e de membros do corpo diplomático devido à pandemia da Covid-19. A carta avança ainda que as missas serão transmitidas online. A NASA confirmou que foi encontrada água na superfície lunar que é iluminada pelo Sol. A Agência Espacial Norte-Americana descobriu que a água não está armazenada em grandes reservatórios, como acontece na Terra, como em rios ou mesmo mares. Esta água foi encontrada em forma de gelo no hemisfério sul do satélite natural, sendo que os investigadores acreditam que existem vários depósitos subterrâneos. Ainda não se sabe se é possível aceder a estas zonas. Também ainda se está a investigar se esta água pode ser potável ou se poderá ser usada como recurso natural. Os novos estudos da NASA descobriram também que a água pode estar distribuída por toda a superfície lunar e não apenas limitada a lugares frios e escuros. No segmento Saúde e Bem-Estar de hoje, o especialista Carlos Valente traz-nos informações sobre a apneia e o ressonar, problemas comuns que incomodam muito, mas para os quais há tratamentos eficientes. Olá e bem-vindo. O meu nome é Carlos Valente. Hoje vamos falar um bocadinho sobre 2 coisas: a apneia e ressonar. Há pessoas que chamam ronco. Ressonar ou ronco, tanto faz. É o barulho que fazem quando estão a dormir. O que é a apneia? A apneia é a falta de respiração. Quando a pessoa para de respirar por mais de 10 segundos, é uma apneia, um apneic event.
A segunda coisa, o que é ressonar, o ronco? Isto pode ser no nariz, pode ser da garganta, mas são os tecidos dentro do nosso corpo a vibrar. O ar passa, a área é estreitinha, os tecidos começam a vibrar e faz este barulho, o ressonar ou o ronco. Porquê é que isto acontece? Várias razões. Quando a pessoa vai dormir, está relaxado. O corpo relaxa, está lá para descansar, não é? Quando a pessoa está descansada, todo o corpo está descansado, incluídos os tecidos. Temos mais a possibilidade, a mais hipótese deste tecido vibrar, porque a pessoa relaxa, os tecidos relaxam, a pessoa deixa-se dormir e depois começa a fazer este barulho. Pior, se a pessoa estiver deitada de costas, barriga para o ar, o nosso maxilar inferior, ou a mandíbula, dizemos às vezes, descai para trás. Quando descai para trás, a língua está ligada aqui, também vai para trás, fecha a garganta. Deitado de costas, barriga para o ar, não é bom. Quando podem, sempre dormir do lado direito ou do lado esquerdo. Segundo, se a pessoa tiver um bocadinho pesado, mais tecido, claro que vai vibrar mais. Se estiver muito cansado, beber um bocadinho de mais bebidas alcoólicas ou comer um bocadinho de mais, tudo isto faz mais pressão e faz a garganta da pessoa fechar. Vamos agora falar aqui com o nosso amigo. O nosso amigo tem aqui a mandíbula, o maxilar inferior e está bem, está a respirar. Entra o ar, passa o ar para a garganta, vai para os pulmões, vida perfeita. Mas agora a pessoa vai para a cama, deita-se, vai o maxilar para trás, vai a língua para trás, como estão a ver, menos espaço. Já temos uma chance de ter uma apneia ou ressonar, ou as duas coisas. Agora, se a pessoa estiver muito pesada, cá estão os tecidos que estava a mencionar. Estes tecidos, em combinação com a língua e o maxilar inferior, fecha a garganta. O que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer para não isto acontecer? Há duas maneiras de ser tratados. Há outras maneiras de cirurgias, mas até hoje ainda não estão bem aceitadas, são muito dolorosos e não têm um efeito predictable. Duas maneiras. Ou com o nosso amigo aqui, que é o CPAP machine, que é uma máquina ligada à boca, ou o nariz, ou as duas partes. E esta mangueira está ligada a uma caixa eletrónica. E eu digo que isto é como um vacuum cleaner, para dizer a verdade. Isto foi inventado há volta de 30 anos atrás na Austrália, e o que o nosso colega lá fez foi, ele pôs o vacuum cleaner ao contrário, e em vez de chupar o ar, a parte que saía do vacuum cleaner é que empurrava o ar, e ele usou isto para fazer esta amostra para ver se tinha um efeito quando a pessoa estava a dormir. O CPAP é uma maneira de ser tratado. E a outra maneira é um aparelho feito à medida, que encaixa nos queixos de baixo e nos de cima. Claro, tem que ter dentes, se não tem dentes não é possível. E isto não deixa para o maxilar descair para trás, língua ligada ao maxilar, também voltar para trás, recuar e fechar a garganta. Neste caso, a pessoa pode respirar. A garganta está aberta e a pessoa respira. Temos aqui 3 exemplos. Aqui, isto é fingir os dentes da pessoa, e tem aqui esta prótese que encaixa nos dentes de cima e nos de baixo. A pessoa continua a poder abrir e fechar a boca, mas não deixa de ir para trás. Outra aqui, que a pessoa não pode abrir a boca. Todos os casos são diferentes, ao fim de eu fazer o exame é que eu costumo escolher uma destas opções, e este é o último neste momento que temos. A pessoa pode abrir e fechar a boca, tem aqui estas patilhas, eu digo a patilha do barbatão, que não deixa o maxilar descair. Neste caso, vai manter o maxilar para a frente, a pessoa pode respirar, dorme bem, acorda bem, acorda sem as costelas pisadas, porque já sabemos que para o companheiro isto é um grande problema, e a pessoa tem uma noite mais feliz, e a esposa também, o companheiro também tem. Para hoje eu acho que não temos mais tempo. Eu agradeço muito, imenso terem vindo, passado aqui este tempo comigo,
e desejo que tornamos a falar isto outra vez, nisto, no futuro. Muito obrigado e até a próxima. Dormem bem! Daqui a pouco, mais do que nunca, a vacinação contra a gripe comum é recomendada pelas autoridades de saúde. E mais notícias da atualidade canadiana. SDA Building Services. Proteção sanitária proativa de agentes infecciosos ultrassecos Max Fogger. Lavagem minuciosa de mãos com soluções antivirais. Conosco, a competência é tudo. Nebulizador com tecnologia antibacteriana e biotecnológica. Mata mais de 99,99% dos vírus, germes e bactérias presentes no bolor. O nosso desempenho faz a diferença. Contacte-nos para mais informações. SDA Building Services. Correio da Manhã Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Bell 5. Reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. Adquira já! No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Carlos Valente sabe colocar no rosto dos seus clientes o sorriso perfeito. Sentia-me embaraçada com os meus dentes, mas com os novos implantes sou toda sorrisos. A minha vida mudou completamente e ganhei a confiança necessária para encontrar um novo amor. Com implantes dentários, pode-se transformar de isto para isto, só numa visita. Mudamos a vida das pessoas um sorriso de cada vez, com dentes fixos no mesmo dia. Com o aumento de casos da Covid-19 no Canadá, hospitais e serviços de saúde não podem ficar sobrecarregados. Por isso, a vacinação contra a gripe comum é mais do que nunca recomendada neste momento. As autoridades de saúde pública têm apelado à administração da vacina da gripe este ano, por causa da pandemia da Covid-19. Apesar disso, as doses da vacina encomendadas pelo governo de Ontário só cobrem cerca de 35% da população da província. O executivo de Doug Ford comprou este ano mais 700 mil doses da vacina da gripe do que no ano passado. No total, são 5,1 milhões as doses disponibilizadas na província, número recorde para Ontário. Os valores de Ontário estão em linha com o fornecimento nacional do medicamento. Também o governo federal comprou para já doses para apenas 34% da população. As autoridades de saúde pública de Ottawa querem que 70% dos canadianos sejam vacinados este ano, numa altura em que os políticos e médicos apelam a que as pessoas tomem a injeção com urgência. Não é claro, no entanto, se as vacinas disponibilizadas vão ser suficientes para responder à procura nacional pelo medicamento. Há mais destaques da atualidade canadiana para ver, acompanhe. O Canadá atingiu um marco sombrio na terça-feira, dia 27 de outubro, ao ultrapassar as 10 mil mortes pelo novo coronavírus, registadas desde que a pandemia começou. Nesse dia, as províncias elevaram o número ao reportarem em conjunto 27 novas mortes por Covid-19. De acordo com dados recolhidos pela Universidade de Johns Hopkins, apenas 20 outras nações já ultrapassaram esse número. O novo marco de mortes surge no contexto da segunda vaga da pandemia, que tem levado várias províncias a quebrarem recordes diários. Ontário, por exemplo, tem registado recordes de novas infecções
consecutivamente. No passado dia 24, contabilizou 978 novos diagnósticos positivos pela primeira vez e no dia seguinte já ia nos 1000 novos casos diários de Covid-19. Nas últimas 2 semanas, também British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba registaram recordes. Dias antes do novo marco de mortes, a Health Canada disse que o país deveria chegar aos 10.100 óbitos por Covid-19 no dia 1 de novembro. Nas palavras de Justin Trudeau, a pandemia está a ser de facto uma chatice. O primeiro-ministro garante, contudo, que a vacina está a chegar. No contexto da segunda vaga de pandemia mundial, o Banco do Canadá disponibilizou o relatório onde divulga as perspectivas da economia canadiana para 2020. O Banco Central acredita que o país foi poupado ao pior cenário possível, mas que não recuperará totalmente o que foi perdido em consequência do vírus da Covid-19, pelo menos até 2022. No seu relatório de política monetária, o banco revela que o Canadá teve uma forte recuperação durante o verão, mais do que seria de esperar com a queda económica do primeiro semestre do ano. Para além disso, o relatório afirma que o barómetro de inflação do país, o índice de preço ao consumidor da Statistics Canada, indica um valor de 2% abaixo da meta do banco até 2022. A avaliação prevê também uma inflação anual de 0,6% neste ano, 1% no próximo e 1,7% em 2022. Por outro lado, Tiff Macklem, governador do Banco do Canadá, garante que este manterá uma taxa básica de juros bastante baixa até que a economia recupere, podendo chegar aos 0,25%. O banco apoia estas perspectivas num contexto do fim de bloqueios generalizados ou que uma vacina ou tratamento contra o vírus esteja disponível até 2022. O Banco do Canadá reconhece que o governo canadiano teve um papel importante na situação financeira dos cidadãos e das empresas. It looks like it works around a swivel, so the centerpieces never move. So if it's yellow in the center, that's the yellow side. Right. If it's red in the center, that's the red side. No filme Em Busca da Felicidade, Will Smith ilustra bem a perícia necessária para resolver o problema. Contrariando as expectativas, consegue em breves instantes encontrar a solução. É o mote de uma história de superação e de uma inteligência fora do comum, inspirada em factos reais e num dos brinquedos mais populares do mundo. O chamado cubo mágico, ou cubo de Rubik, foi criado em 1974 pelo húngaro Erno Rubik, que, ao contrário da personagem de Will Smith, demorou 1 mês a resolver o quebra-cabeças pela primeira vez. Pouco depois, o brinquedo tridimensional converteu-se num ícone dos anos 80 e num fenómeno global. A Rubik's Brand Limited, dona do famoso cubo, vai agora ser comprada pela Spin Master Corporation, fabricante de brinquedos sediada em Toronto. Junta-se assim à lista de marcas da empresa canadiana, que inclui a Paw Patrol, a Hatchimals e a Gund. Avaliado em 80 milhões de dólares americanos, o negócio deverá ser fechado no dia 4 de janeiro de 2021. Em comunicado, Erno Rubik aplaude a decisão. Fala na importância de promover a inteligência das futuras gerações através dos brinquedos e diz acreditar que a Spin Master vai cumprir a sua missão. Hora da mensagem sempre oportuna do pastor Rui Nunes, no segmento A Esperança. Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Alma luz, caminho, uma solução para si. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Bom dia e bem-vindo ao programa A Esperança. Hoje gostaria de falar consigo sobre como vivermos em paz no meio de tempos difíceis.
Os dias que vivemos são, sem dúvida, desafiadores e têm levado muitos ao limite das suas forças. Nunca antes houve tantos telefonemas e pedidos de ajuda para os programas e linhas de apoio para a saúde mental. Pessoas em completo desespero, porque perderam o seu trabalho, ou viram-se obrigadas a fechar o seu negócio. O número de pessoas com pensamentos suicidas é simplesmente assustador. O medo que esta pandemia tem trazido à vida de tantas pessoas que se isolaram em casa e até a mais simples compra de mercearias é feita online. Os níveis de stress e ansiedade nas pessoas, nas famílias, têm atingido níveis extremos. E o que preocupa mais é o facto de sabermos que esta luta ainda não terminou. Como viver em paz, então? Será possível? Poderá pensar. O apóstolo Paulo, quando escreveu para a igreja em Filipos, ele disse algo extremamente importante. Não andem inquietos ou preocupados, seja pelo que for. Antes apresentem os vossos cuidados em oração perante Deus. Exponham-lhe as vossas necessidades, sem esquecer de lhe expressar o vosso agradecimento. E então, dizia Paulo, a paz de Deus que ultrapassa tudo o que a mente humana pode naturalmente compreender, conservará o vosso espírito e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que lição preciosa esta! Depois do apóstolo Paulo dizer para não andarmos inquietos e ansiosos, ele lembra-nos e aponta para uma alternativa extremamente importante. Ele diz para, em vez de nos ocuparmos com a preocupação, devemos antes apresentarmos pela oração as nossas necessidades perante Deus. E eu quero dizer-lhe que, pessoalmente, é o que eu procuro fazer na minha vida particular. Levar diante de Deus e pela oração tudo aquilo que me deixa ansioso e preocupado. E você? Como é que está a lidar com aquilo que o inquieta e que o deixa preocupado? Eu quero desafiá-lo a seguir o conselho das Escrituras. Procure o caminho da oração. E eu repito, procure o caminho da oração. Essa atitude, para além de muitas outras coisas, faz com que desviemos o foco de nós mesmos e do peso que muitas vezes sentimos, achando que está em nós a responsabilidade de ter soluções para todos os problemas, para colocarmos em Deus tudo aquilo que nos pesa e tantas vezes nos deixa ansiosos. A oração permite-nos expor o que nos vai na alma sem sermos julgados, mal interpretados ou até mesmo incompreendidos. A oração dá-nos oportunidade de levarmos diante de Deus com sinceridade e simplicidade de coração tudo o que nos inquieta. As nossas dores, mágoas, decepções, fragilidades, injustiças, o nosso presente, mas também o nosso futuro, o que nos preocupa, o que nos rouba o sono, o que traz desassossego à nossa alma. Seja a falta de um trabalho, seja um filho que está com problemas, seja uma crise no casamento ou até mesmo problemas financeiros. Chegue-se a Deus e diante dele partilhe com Ele todos os pesos da vida. Deus ama-nos e quer o melhor para a nossa vida. E por causa disso, enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para trazer salvação e perdão para todos os que o aceitam e reconhecem a Cristo como único Senhor e Salvador. Ele sabe e conhece a nossa necessidade melhor que ninguém e quer socorrer-nos e ajudar-nos nas nossas dificuldades. E agora vem o resultado da oração. Sabe o que acontece quando levamos diante de Deus as nossas orações e o que nos inquieta? A Bíblia diz que a paz de Deus, que vai além daquilo que a mente humana pode compreender, irá guardar o nosso coração e os nossos sentimentos. É como que um fardo que estava sobre nós e que é retirado das nossas costas e é lançado sobre Jesus. E aí podemos respirar, soprar de alívio, descansar. Não porque tudo está resolvido de repente, mas porque colocamos nas mãos de Deus, aos cuidados de Deus, o que nos pesava e oprimia.
Você não tem que viver com o peso das preocupações da vida sobre os seus ombros, como se estivesse a lutar sozinho. Deus quer ajudá-lo e socorrê-lo na sua aflição. Mas o primeiro passo está nas nossas mãos. É nossa responsabilidade. Levarmos diante de Deus, pela oração e súplica, as nossas necessidades. Se o fizermos em sinceridade, temos de Deus a promessa de paz. A paz de Deus que a mente humana não pode compreender encherá os nossos corações, guardará os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E você? De que é que está à espera? Busque-o em oração. Que Deus abençoe a sua vida. Eu chamo-me Rui Nunes e este programa foi da responsabilidade da Igreja Novas de Alegria em Toronto. Esperamos por si. Há uma luz, caminho, uma solução para si. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. De seguida, o resumo do programa Azores em Destaque de hoje e uma entrevista especial sobre o aniversário do Correio da Manhã Canadá. Aguardem! Osler Fish Market, o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado. Com peixe fresco todos os dias. Temos para si e para a sua família a melhor qualidade. Nós conhecemos a origem dos nossos produtos. Irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso. Venha ver por si mesmo o Osler Fish Market, no 16 da Osler Street, em Toronto, na Dundas e Dupont. Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacon, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Senso Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. Olá, eu sou Filomena Silveira, Chartered Professional Accountant. Se esta é a altura em que a sua empresa está pronta para fechar as suas contas anuais e submeter as declarações de imposto ao governo, eu estou aqui para lhes ajudar de uma maneira mais eficiente a fazer o seu planeamento do seu income tax. Nós estamos agora aqui numa locação nova, no College em Ossington, que é mesmo no coração da nossa comunidade portuguesa, para lhes servir melhor. Este segmento foi oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também foi oferecido pela Leon Ontario Provincial District Council. I just started my training and I am Liuna. Estamos de regresso para a quinta e última parte do programa de hoje e deixo agora o resumo dos conteúdos preparados para o Azores em Destaque, que vai ao ar mais logo, às 21 horas, na CMC TV. O Azores em Destaque desta semana vem carregado mais uma vez de cultura, tradição, de história. Nós tivemos a conversa com João Muniz no Teatro Miguelense, fomos também visitar o Teatro Ribeira Grandense, na cidade da Ribeira Grande, um edifício com história. Fomos até à povoação comer umas fofas, saber como é que se faz as fofas da povoação, um doce tradicional, e ainda estivemos de visita à Biblioteca Pública de Ponta Delgada, um arquivo regional, onde estivemos à conversa com Madalena São Bento.
Há duas histórias distintas que eu vou tentar resumir muito, vou contrair muito. Uma é a história da instituição em si, da biblioteca, e outra é a história deste edifício onde nós estamos. Este edifício já foi, desde 1591 mais ou menos, a casa, digamos, de frades. Porque os jesuítas, logo que vieram para São Miguel, fizeram aqui a sua casa. Claro que foi submetida a várias reconstruções ao longo dos séculos XVII e XVIII, mas inicialmente era aqui que eles tinham a sua casa. Em 1760, quando veio a ordem de expulsão dos jesuítas, esta casa ficou devoluta, um bocado profanada e passou para o Estado. Entretanto, apesar dos jesuítas terem sido expulsos nessa altura, só em 1834 é que se dava a ordem mesmo de extinção das ordens religiosas. Tive a sorte de ter a possibilidade de subir a um grande palco, ao Teatro Michelense, num ano atípico, não é? Num ano em que de 70 datas faz-se 6, num verão. Por isso não consigo dar expectativas. Desde que daqui a uns tempos consigamos todos estar juntos outra vez, como estamos aqui através do Teatro Michelense, não é? Que haja várias possibilidades de vez em quando eu ir aparecendo e cantando as minhas canções, é o principal. O doce da aprovação, que é a fofa, surgiu já há muitos anos, que a senhora faleceu já tem uns 40 anos. Foi fabricada por esta senhora e automaticamente, depois de uns anos, deixou de surgir a fofa. Em 97 eu comecei a pôr a fofa para o mercado e a partir daí foi-se surgindo a fofa no mercado. O Teatro Ribeira Grandense surge por iniciativa de um grupo de rapazes em 1919 que funda a empresa Teatro Ribeira Grandense. Esta empresa começa a construir o teatro em 1920. A inauguração oficial só é feita no início do ano de 1933, mas existem registros desde 1922 de atividades desde teatro, cinema. E depois de assistir a este pequeno resumo do que vai ser o Açores em Destaque, pode assistir ao programa completo na CMC TV no canal 893 da Bell 5. Um projeto que nasceu ambicioso e que conquistou a comunidade luso-canadiana. O Correio da Manhã Canadá chega ao seu 8º ano em edição impressa, numa altura em que o canal de televisão já está no ar há 3 anos. Os desafios foram e são muitos, mas ainda é maior a vontade de superar e trazer sempre os melhores conteúdos para quem fala português no Canadá. Sobre o aniversário do Correio da Manhã Canadá, conversamos agora com o diretor Eduardo Vieira. Olá, seu Eduardo, muito obrigada pela participação. Olá, Marta, olá, telespectadores, e a comunidade em geral, né? Isso, então vamos começar, seu Eduardo, fazendo uma avaliação destes 8 anos de jornal em papel e 3 anos da televisão, da CMC TV, no canal 893 da Bell 5. Sim, como a gente estamos no 893 da Bell 5, é um agradecimento para os nossos telespectadores, aqueles que também são assinantes do programa, da televisão. Do jornal, é sempre um desafio, 8 anos, altos e baixos, porque a mídia
infelizmente, só vive de publicidade. E então, mas com o apoio dos nossos leitores, apoio dos nossos patrocinadores, é sempre mais fácil a gente avançar e estamos aqui para muitos e muitos anos. Eu sei que todos os anos, nessa época do aniversário, a gente acaba sempre falando as mesmas coisas sobre o jornal, sobre a televisão, mas é sempre bom relembrar, né, senhor Eduardo, o que motivou o senhor a investir, primeiro no jornal e depois na televisão para a comunidade de língua portuguesa aqui no Canadá? O nosso objetivo, quando a gente, em todos os negócios que me inferi, que estive envolvido, é sempre fui uma pessoa de sempre querer fazer melhor. E querer fazer melhor e ainda não fica por aqui, porque eu estou sempre a pensar em fazer melhor. Trazer o melhor para a nossa comunidade, para os nossos leitores, para os nossos telespectadores. Mas sem apoio dos telespectadores, dos nossos leitores e dos nossos patrocinadores, torna-se difícil. Porque nós, unidos, é que podemos avançar e ter sempre um sucesso melhor. Bom, a pandemia acabou por afetar todos os setores e é claro que a comunicação étnica não foi diferente. Tem sido muito difícil esse momento atual? Muito difícil. As pessoas, porque é muito difícil não só para nós. É difícil. De forma geral. É difícil para os negócios, é difícil para todos, mas também, eu digo uma coisa, e uma opinião minha, é que esta pandemia veio também dar uma mensagem a todos nós. Sim, qual a mensagem? É que a gente, todos, como nunca, temos que se unir, temos que ser mais amigos uns dos outros. Acabar essa coisa de o melhor ou o pior, não, isto não existe. Sr. Eduardo, a festa tradicional que a comunidade sempre contou com ela todos os anos, é a festa do Correio da Manhã Canadá, dessa vez não vai ser feita, claro, por causa da pandemia, mas a gente pode então recordar agora como que esta festa trouxe tanta diversão estes anos todos para a nossa comunidade. Sim, a gente estava a pensar em fazer uma grande festa e uma grande surpresa, mas infelizmente a gente tem que respeitar, temos que respeitar as ordens e colaborar com o governo e com os médicos, né? Pela informação que nos dá, que a gente não pode se juntar em grupos grandes. Com certeza. E para o ano, então, tem festa grande, festa boa. Para o ano a gente faz double, a gente faz duplo. A gente faz uma festa, se calhar com um artista ainda maior, para recuperar o que a gente perdemos este ano. Ok, Sr. Eduardo, vamos encerrar então com uma mensagem aos nossos leitores, aos nossos telespectadores. O Correio da Manhã não parou e não para. Estamos sempre a tentar trazer mais projetos para a nossa comunidade. A mensagem que eu quero dar a toda a comunidade é desejar-lhes, toda a gente que esteja, aqueles que estejam doentes ou aqueles que estejam com os problemas de saúde por causa da pandemia, fé, que tudo vai passar, e o que nós vamos fazer para o futuro, talvez vamos ser mais fortes e vamos ser melhores uns para os outros. Agradecer aos telespectadores, agradecer aos leitores e agradecer aos patrocinadores por estes 8 anos de jornal e 3 anos de TV. Muito obrigado. Terminamos assim o CMC TV em Destaque de hoje com a nota habitual de que para ter acesso a todos os nossos conteúdos da CMC TV, só é preciso ligar para o número que está no ecrã ou visitar o website da Bell Fibe para adicionar o canal 893. Veja também o que temos partilhado nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e tenham todos um ótimo domingo.